Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estende a mim sua graça e deixe seu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estende a mim sua graça e deixe seu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Senhor Jesus, nós confessamos nossa insuficiência, nossa pequenez, nossa dependência total da cruz de Cristo. E é nesse lugar que nós nos colocamos hoje, nessa fenda na rocha, esse lugar onde nós podemos nos aproximar da sua glória, cientes de que somos alvo da sua graça. Que o teu Espírito Santo fale conosco essa noite, alcance os nossos corações e nos converta mais e mais para ti, Senhor. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Uma das melhores séries de TV que já fizeram na história se chama Breaking Bad, né? E quem discordar tá errado. A série tem 62 episódios, ela foi dividida em 5 temporadas e eu já assisti ela inteira 3 vezes. Uma primeira vez sozinho, na época que as temporadas passavam mesmo, e depois mais 2 vezes com a Daniele, que também é apaixonada por essa série, né? O nome Breaking Bad significa alguma coisa como tornando-se mal, ou então liberando a maldade, né? Numa expressão mais brasileira seria tipo chutando o pau da barraca. Breaking Bad, chutando o pau da barraca. Essa série conta a história do Walter White, que é um homem comum. Ele foi passado para trás por 2 colegas de faculdade, a ex-namorada dele e o melhor amigo, que acabam se casando. E eles 2 ficam milionários e ele vira um professor de química no colégio, né? Ele se torna uma pessoa comum e leva uma vida banal, é um bom vizinho, recicla o lixo, é extremamente pacífico, não é vingativo,
É um pai e marido dedicado, ele tem um filho com paralisia cerebral, e a esposa dele, que é a Skyler, né, que chama de Sky na série, está grávida do segundo filho, que vai ser uma menina. Acontece que nesse cenário, que aparentemente não vai acontecer nada demais, ele leva uma vida muito comum, ele descobre que tem um câncer de cérebro, né? E que restam alguns meses de vida, muito provavelmente. Preocupado com o sustento da esposa, dos filhos, o filho não tem condição de sustentar a mãe tem que cuidar dos dois filhos, e ele não tem patrimônio. Ele resolve enfiar o pé na jaca, né? Chutar o pau da barraca. E ele recruta um ex-aluno dele, que é envolvido com tráfico de drogas, que é o Jesse Pinkman, e eles passam a produzir e vender metanfetamina de altíssima qualidade, já que ele é um químico muito competente, né? Então não demora muito para eles serem reconhecidos, odiados, temidos por todo mundo no meio do crime, também perseguido pela polícia e tudo mais, sob o nome de Heisenberg. Ele passa a assumir esse personagem, ele não é mais o Walter White, né? Ele é o Heisenberg. Quando a esposa dele, a Skyler, descobre que ele está produzindo drogas e que o sustento da família dele está vindo toda do tráfico de drogas, eles já estão milionários e ela nem sabe. Tudo com dinheiro escondido atrás da parede, no porão, em vários lugares pela casa. E o bebê também já nasceu. O câncer dele já está sob controle, ele não precisaria mais desse dinheiro de mais dinheiro para sustentar a família, porque ele não tem mais um risco de morte iminente também. Então, ela diz para o marido que ela tem medo que algum dia algum mafioso muito perigoso venha bater na porta deles. Nessa hora, o Walter diz para ela uma das frases mais famosas da série, uma das mais emblemáticas. Ele diz assim para ela: "Eu sou o que bate na porta." Ou seja, ele era o mafioso perigoso. Ela estava com medo de uma maldade que viria de fora, ameaçar a sua família, e na verdade o seu marido, um homem super pacato, super simples, que foi passado para trás e nem correu atrás para tirar satisfação, era o homem mau. Ele era o homem mau. Outra cena incrível dessa série é quando o Walter é questionado pelo Pinkman, que é esse sócio dele, né? O jovenzinho que era aluno, se eles estão nisso pela droga ou pelo dinheiro, no final das contas. Porque eles já tinham muito dinheiro. E o Walter responde: "Nós estamos no negócio pelo poder." Essa transformação do Walter White em Heisenberg é o ponto alto da série, né? Tanto que o ator Anthony Hopkins, aquele que fez o Hannibal Lecter, né, no Silêncio dos Inocentes, o Dr. Canibal, né? Ele escreveu e publicou num jornal uma carta aberta para o Bryan Cranston, que é o ator que faz o Walter White, né? Dando os parabéns para ele, dizendo que jamais havia imaginado que seria possível interpretar tão bem a maldade sendo colocada para fora de um ser humano comum, um ser humano banal. E a grande pergunta que fica é: de onde vem o mal do Walter White? Romanos 7,14, Paulo vai tratar a respeito da questão do bem e do mal, da inclinação humana para o bem e para o mal, da vontade de praticar o bem e o mal. No versículo 14 ele diz assim: "O problema não está na lei, porque a lei é espiritual e boa. O problema está em mim, pois eu sou humano, escravo do pecado." No verso 19, que é talvez o mais famoso desse trecho, ele vai dizer: "Eu quero fazer o bem, mas eu não faço. Eu não quero fazer o que é errado ou o mal, mas ainda assim o faço." E aí os versos 21 a 24 vão concluir da seguinte forma: "Assim descobri essa lei na minha vida. Quando eu quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o meu coração. Contudo, tem outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim." O verso 24. "Como eu sou miserável! Quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado?" O tema que nós vamos tratar hoje é: eu sou o mal.
Bom, pensando nesse paradigma apresentado por Paulo, o mal que eu não quero é o que eu pratico, o bem que eu quero eu não pratico. Existe, no entanto, uma escalada do mal que a gente vai ver no decorrer do texto bíblico. O texto bíblico tem o que nós chamamos de metanarrativa. Ele começa num cenário e esse cenário vai sendo transformado ao longo da história através da interferência dos homens e da interferência de Deus. A escalada do mal começa no Jardim do Éden, né? Ali o mal era só uma possibilidade. Uma árvore que poderia ser ignorada. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Nessa etapa, a gente chama de o mal possível. Porque você poderia simplesmente passar em frente àquela árvore e não comer do fruto, já que Deus havia ordenado que eles não comessem do fruto. Em seguida, acontece o diálogo entre a humanidade, o ser humano, Adão, e o tentador, que aparece na figura de uma serpente, né? No texto ali de Gênesis. O texto diz que a mulher achou o fruto bonito e desejável para dar entendimento. E então, os dois comeram o fruto. A humanidade comeu o fruto, né? Nesse momento, o mal deixa de ser só uma possibilidade e se torna um fato. O homem abraçou o mal. Ele deixou de ser algo distante para ser algo concreto. É a raiz do mal, é o que nós vamos chamar de mal radical. Então, primeiro a gente tem o mal como uma possibilidade, depois a gente tem o mal radical. Mas essa escalada do mal não acaba aí. Depois disso, a gente se depara com a história dos dois filhos de Adão e Eva, que são chamados de Caim e Abel. O texto conta que os dois ofereceram sacrifício a Deus, mas só o sacrifício de um deles é que foi aceito. Então, aquele dos dois que teve o sacrifício rejeitado se torna o primeiro homicida da história, matando o próprio irmão. Aí nasce a justificativa para a maldade, o que a gente vai conhecer como o mal instrumental. Então, recapitulando, o mal como uma possibilidade, o mal como uma raiz, o mal radical, e o mal instrumental, o mal para. Eu faço o mal para um fim. Eu mato pessoas para gerar terror. Eu agrido alguém para me impor, para impor a minha vontade. Eu tomo do outro porque eu quero para mim. Então eu tenho o mal como um instrumento de poder, de alcançar aquilo que eu quero e por aí vai. Mais adiante, a Bíblia vai narrar uma quarta etapa do mal que está na história de Noé. O texto vai dizer que o mundo chegou a uma perversidade absoluta. Ali, Gênesis 6:5, né, diz: o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e todos os seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Esse parece ser o ponto alto. Parece que não dá para o mal ir mais além do que isso. Esse é chamado de o mal absoluto. Então você tem mal possível, mal radical, o mal instrumental e então o mal absoluto. Acontece que a escalada não acabou aí. Eu tenho para mim que o último estágio do mal é o que a gente vive hoje. E ele é muito pior do que o mal absoluto. Ele é o mal banal. Nesse estágio, o mal é praticado sem nem mesmo você ter uma consciência da maldade, como acontece com o mal absoluto. Você não precisa de uma justificativa para praticar o mal, como acontece com o mal instrumental. Você também não tem uma escolha pelo mal, que é o mal radical, e você nem cogita não praticar o mal, que é a história ali do mal possível, que deu origem a tudo isso. Alguns meses atrás, vocês devem ter acompanhado, dia 3 de novembro, a data ficou bem gravada. Um homem que estava do lado da sua filhinha de 2 anos esfaqueou um morador de rua na porta de um supermercado em Santa Catarina. A vítima estava vendendo paçocas.
e o homem se irritou com a insistência do vendedor. Então ele desferiu 5 facadas no peito e matou o morador de rua na frente da própria filha, de 2 anos. Hoje se pratica o mal com a mesma naturalidade de quem toma um café ou mata um mosquito. O mal banal é o mal que pratica um ladrão que mata por causa do celular ou de uma moto. Mas também é o mal que pratica quem mata o ladrão para recuperar um celular ou uma moto. Numa sociedade dominada pelo mal banal, a vida vale menos do que os bens. O dinheiro é mais sagrado do que os seres humanos. É o mal de quem espalha notícias falsas que acabam com a reputação, acabam com o trabalho e muitas vezes acabam com a vida de outras pessoas. A gente acabou de ter 2 casos que ficaram muito famosos no Brasil também, de pessoas que chegaram ao suicídio por causa de notícias falsas espalhadas a respeito deles. É o mal de quem faz propaganda contra a vacina no meio de uma pandemia global. É o mal de quem levou Jesus à tortura e à cruz, com uma naturalidade desconcertante. O mal está em mim e está em você. Afinal, nós somos escravos do pecado. Nós somos plenamente capazes de praticar o mal de uma forma banal, como se não houvesse responsabilidade nem consequência nenhuma nisso. O pai que matou o vendedor de paçoca não é um monstro. Provavelmente ele é um bom pai. Provavelmente ele é um bom filho. Provavelmente ele tem amigos, pessoas que acham ele uma pessoa sensacional. Provavelmente ele é um bom profissional. Provavelmente ele é um esposo dedicado, um namorado, sei lá, dedicado. Nada disso impediu ele de praticar o mal de forma banal, trivial, como quem faz qualquer atividade. Voltando para o texto de Romanos, assim descobri essa lei em minha vida. Romanos 7, 21, né? Quando eu quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o meu coração, contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Mas o texto não acaba aí, né? Tem mais um versículo, o versículo 25. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente eu quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. A única e definitiva solução para o mal é o sacrifício de Cristo na cruz, a morte substitutiva de Jesus por nós. O preço pago na cruz é o que nos garante uma morada interna, finalmente livres da presença do pecado, inclusive do nosso. Eu não estou falando do pecado aqui no sentido daquele que nos persegue ou nos ofende, mas também do mal que está em nós. Isso tudo só vai ser definitivamente expurgado quando Jesus voltar em glória. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente precisa lidar com o mal e com os efeitos do mal em nós. A Bíblia aponta pelo menos 2 efeitos muito graves do mal em nós. Esses 2 efeitos são a culpa e o medo. 1 João 1:9 dá a solução para a questão da culpa. Ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a solução para a culpa, confessar os nossos pecados a Deus. Tiago 5,16 vai dar a solução para o medo. Ele diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo
tem grande poder e produz grandes resultados. As pessoas costumam usar esse texto fora do seu contexto, né? Dizem a oração de um justo tem grande poder. Então, se eu disser, Deus vai fazer. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que orar aqui, ele está falando de confessar uns aos outros e aí os irmãos orarem uns pelos outros. E essa oração produz um resultado grande, que é livrar-nos do medo do julgamento uns dos outros. De um lado, você tem a culpa, que vai sempre nos empurrar na direção de uma religiosidade fria, do sacrifício, do legalismo, de andar de determinada forma e me gabar que eu estou andando daquela forma. Na verdade, o legalista é alguém que não consegue lidar com a culpa. O fariseu é alguém que não consegue lidar com a própria culpa. Então ele começa a se encher de atributos e de elogios que ele faz a si mesmo, como se ele fosse melhor do que todo mundo. Como se ele não se reconhecesse como um pecador miserável, como escravo do pecado, assim como Paulo escreveu aqui. Culpa por falar o que eu faço, culpa por fazer o que eu faço, culpa por ser quem eu sou. Do outro lado, você tem a questão do medo, né? Que empurra o ser humano na direção do silêncio, do isolamento e da hipocrisia. Medo do julgamento dos irmãos, medo de Deus, medo do olhar inquiridor dos de fora, o que eles vão pensar. Então, pressionado pela culpa e pelo medo, ou eu me torno um santarrão por causa da culpa, ou eu me torno um hipócrita e escondido de medo. Eu acabo tentando lidar sozinho com o meu pecado, seja através da religiosidade, do legalismo, seja através do isolamento. E eu me frustro nesse processo, simplesmente porque é impossível lidar sozinho com isso. Para eu lidar com a culpa, eu preciso confessar a Deus e ter a certeza de que a sua graça me basta. E para lidar com o medo, eu preciso expor o meu pecado com a tranquilidade de quem sabe que aquele outro que está conversando comigo é tão pecador quanto eu e ele não vai acreditar que é melhor do que eu porque eu compartilhei o meu pecado. Somos ambos pecadores. Então eu me livro da culpa confessando a Deus, eu me livro do medo confessando ao meu próximo. Para isso a gente precisa de uma abertura radical com Deus, de quem a gente fica às vezes tentando esconder as coisas, e com os irmãos, de quem a gente fica tentando parecer melhor do que somos. Deus nos livra, Deus nos convida para sermos livres da culpa e do medo, e é por isso que ele nos chama de filhos. Porque nós não recebemos um espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor, mas recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. Nós nos dirigimos a Deus não como um juiz, não como um Deus distante, julgador, de quem a mão está pesada sobre a nossa cabeça, mas nós nos achegamos com a convicção de que Jesus revela o Pai numa forma graciosa, pronta para nos acolher e para nos livrar da culpa e do medo. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E, como de costume, quero fazer uma pergunta para estimular a gente a trocar uma ideia sobre essa mensagem. A pergunta é a seguinte: qual é, ou deveria ser, a missão da Igreja de Jesus Cristo no meio de uma sociedade que banaliza o mal? O que nós, como igreja, devemos fazer? Qual deve ser a nossa conduta, a nossa postura? Vou repetir mais uma vez. Qual é a missão da Igreja de Jesus Cristo no meio de uma sociedade que banaliza o mal? E aí podemos abrir o microfone, levantar a mão, como vocês preferirem. A Dani já levantou a mão, já vai ser a primeirona. Pode falar, meu bem.
Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.